44, CAPES 2008. Um arquivista, ao organizar os arquivos de documentos acumulados em uma instituição de pesquisa, inicia seu trabalho com o levantamento de dados e verifica que, em uma sala, os documentos estão dispostos em estantes, armários e mapotecas. Observa-se que a forma física dos documentos é diversificada, como CD-ROM, fitas, fotografias, discos e microformas, e decide, já no levantamento, que esses documentos serão tratados de maneira diferenciada dos documentos convencionais, pois se trata de um arquivo, letra E, especial. A dica está que esses documentos têm que ser tratados de maneira diferenciada dos convencionais. Por quê? Eles têm a forma física diversificada em relação ao papel, que é o suporte tradicional. Então ele só pode estar falando do arquivo especial, que contém documentos registrados em suportes diferentemente do papel, e aí exige um tratamento especial ou diferenciado com relação ao registro, acondicionamento, armazenamento e conservação. Letra E é a resposta para essa questão. BNDES 2010. Em uma reunião no Arquivo Central, sugere-se que alguns documentos tenham um tratamento diferenciado dos demais em razão de se apresentarem sob formas diversas, tais como fitas, fotografias, discos, etc. Mesmo antes de definir a metodologia de organização, sabe que esses documentos constituirão o arquivo, o quê? Especial, letra B de bola, mais uma vez, só para consolidar o que realmente define um arquivo como especial, para vocês lembrarem que é a forma física no sentido dos suportes serem diferentes do papel. Letra B de bola, a resposta para essa questão. Próxima, BNDES 2010. O arquivo especial é aquele que tem sob sua guarda documentos de formas físicas diversas e que, por essa razão, merecem tratamento especial, não apenas quanto ao armazenamento, mas também ao registro, acondicionamento, controle e conservação. Essa é uma classificação que diz respeito a quê? Então ele está querendo saber aqui onde a classificação de documentos especiais se insere na classificação dos arquivos. Então, os arquivos são ditos especiais com relação à natureza dos documentos. Letra C de casa a resposta, que vão considerar os documentos, os arquivos quanto à natureza dos documentos vão ser chamados de especiais e especializados. Os especializados já têm a ver com o campo de conhecimento que os documentos representam. São chamados arquivos técnicos, de engenharia, de arquivos médicos, arquivos de imprensa. Isso aqui é um arquivo especializado. Vamos adiante. Petrobras 2011. Os documentos podem ser definidos segundo o aspecto de sua representação nos diferentes suportes e dividem-se em textuais, cartográficos, iconográficos, filmográficos, sonoros, micrográficos e informáticos. Essa caracterização tem como referência o quê? Letra E, o gênero. E a questão dá corretamente o conceito de gênero. Então, gênero é a representação dos documentos nos diferentes suportes. Então, aí a gente tem essas definições de textual, cartográfico, filmográfico, sonoro, iconográfico e por aí vai. Então, essa questão está tratando do conceito do que a gente conhece em arquivística como gênero documental. Letra E, a resposta.
Considere a situação abaixo para responder as questões 53 e 54. Isso caiu na Petrobras em 2011. Um arquivista, ao encontrar no acervo da instituição em que trabalha documentos em outros suportes, tais como discos em vinil, fotografias em papel emulsionado, filmes em fitas magnéticas ou em acetato, deve verificar do que se trata para tomar decisões. O arquivista sabe tratar-se de documentos arquivísticos da instituição se eles o quê? Refletem as atividades da instituição. Se o documento não reflete a atividade da instituição, ele não é arquivístico. Ele é um documento de uma forma genérica, mas não é arquivístico. Então a resposta já está na letra A. Tá? O documento é arquivístico se ele reflete as funções e atividades da instituição, independente se ele já está ou não classificado e organizado, se em que idade ele está, se está arranjado o descrito, o número de tombo não é para documento, é para livro. Então as respostas não comportam aqui, só poderia ser a letra A, a resposta. E a partir dessa situação aqui, a gente vai fazer a próxima questão, que é a 54 também da Petrobras, de 2011. Supondo-se que os documentos sejam de fato do arquivo da instituição e estejam em idade permanente, como inseri-los na organização do acervo? Criando um fundo arquivos especiais? Não. Criando uma série para cada suporte? Não se faz isso, porque a espécie nem o suporte definem a organização dos arquivos, né? Que define é o assunto, então não vai criar uma série para cada suporte. Criando uma classe para cada suporte? Não, para se criar classe é para os assuntos. Organizando separadamente do resto do acervo? Não. Se eu estou falando de idade permanente, os documentos têm que estar juntos no acervo, né? Eu vou distribuí-los no quadro de arranjo segundo o seu conteúdo. Então é a única resposta cabível aqui. Se eu estou falando de idade permanente, já tem que aparecer alguma coisa como arranjo, quadro de arranjo. Então, letra E para essa questão. Petrobras 2011. Um mesmo registro sonoro, a gravação de uma reunião do conselho, contendo o desenrolar das discussões que fizeram uma empresa chegar a uma importante decisão, foi reproduzida em vários suportes. Uma fita magnética em formato rolo, um disco em vinil e um disco óptico. Esses vários documentos receberão o quê? Igual tratamento de suporte da informação? Não. Eu não trato a informação igual. O suporte também. Mas igual tratamento de suporte da informação? Perdão. Eu trato a informação igual. Tudo bem. Mas o suporte não, porque eu tenho 3 suportes diferentes. Então, qual seria a resposta correta aqui? Vamos ler. Igual tratamento de suporte, diferente tratamento da informação? Também não. Igual tratamento da informação e diferente tratamento de suporte? É essa a resposta, a letra C. Informação vai ser tratada, aqui no caso porque é única também, da mesma maneira, independentemente do suporte. Agora, com relação aos suportes, devido ao suporte, ao material físico que o compõe, onde você registrou, conseguiu registrar essa informação, ele vai ter um tratamento diferenciado. Então, a informação sempre é tratada da mesma maneira. Suporte é que pode variar por causa das condições de conservação. Letra C, a resposta para essa questão. Petrobras 2011. Os documentos podem ser caracterizados segundo seu aspecto formal. Considerando-se os atos administrativos mais comuns, os opinativos, que esclarecem os assuntos visando a fundamentar uma solução, tem como exemplo o parecer, o relatório, o voto, entre outros, que se denominam atos o quê? Se eu estou falando de opinar, é opinião. Então eu vou manifestar a opinião, eu vou enunciar algo.
Então a resposta é letra A. Os documentos opinativos, né, estão concentrados aqui nos atos enunciativos, que tem como exemplos o parecer, o relatório, o voto, o despacho. Tá? Então, resposta para essa questão, letra A. CAPES 2008. No arquivo central de uma grande universidade, encontram-se vários documentos organizados segundo critérios arquivísticos bem definidos, seja alfabético, assunto ou numérico. São exemplos de documentos desse arquivo: regimentos, cartas, estatutos, resoluções, portarias, ofícios, avisos e cartas. Esses documentos, caracterizados segundo seu aspecto formal, são identificados arquivisticamente como letra E, espécies documentais. Espécie é o documento arquivístico que é gerado em virtude de um ato. E ela tem a configuração a partir do ato que a gera. Então, nas questões, se eu só mencionar o nome do documento, né, mas eu sei o que uma carta faz, eu sei o que um estatuto trata. Então, se eu só mencionar o documento, é espécie. Agora, se eu disser de que regimento se trata, de que carta se trata, de onde é o estatuto, né, do que trata a resolução, eu estou agregando uma função, uma atividade, uma razão para a espécie. Aí, se eu disser do que especificamente esse documento trata, eu teria o que a gente chama tipo ou tipologia documental. Como aqui não é o caso, eu só menciono o nome do documento, eu estou falando em, eu não, a banca, está falando em espécie documental. Letra E é a resposta para essa questão. CAPES 2008. Em uma instituição de ensino superior, o fluxo documental é contínuo, exigindo atenção constante por parte dos profissionais que se ocupam dos documentos. Muitos documentos não devem ser disponibilizados ao público por sua natureza restritiva. Já outros não possuem qualquer restrição de acesso e são classificados como ostensivos. Letra A. Então, os documentos ostensivos são aqueles cuja divulgação não interfere nada, não prejudica a administração. Então, eles podem ser acessados sem qualquer restrição. Letra A para a questão. BNDES 2006. Em uma empresa privada, após uma série de eliminações efetuadas a partir do cumprimento dos prazos fixados pela tabela de temporalidade, o arquivista inicia o estabelecimento da sistemática de arranjo. Evidencia-se no processo de agrupamento dos documentos singulares em unidades significativas e o agrupamento de tais unidades significativas entre si. Todo esse trabalho do profissional arquivista baseia-se no princípio norteador de organicidade, que é a relação orgânica, é a relação que os documentos têm entre si e com o órgão que os criou, né? Que os produziu ou recebeu. Então, quando fala em agrupamento de documentos singulares, as unidades documentais vão se agrupar, então vão estabelecer uma relação. E essa relação também se liga ao órgão que os produziu ou recebeu. Então a gente chama de relação orgânica. E aí a gente atrela isso a um princípio da organicidade. Então, resposta letra D de dado para essa questão. BNDES 2006. Numa investigação histórica, o pesquisador sentirá a necessidade de compreender o funcionamento de uma determinada instituição ou travar contato com o cotidiano de uma determinada personalidade. Para tanto, este pesquisador parte do pressuposto de que a organização arquivística lhe permitirá o acesso mais imediato possível aos documentos interessantes à sua pesquisa. Assim, numa determinada instituição arquivística, este pesquisador
conta com respeito a certos princípios como premissa fundamental da organização de um arquivo permanente, entre os quais o princípio da proveniência, o qual consiste em avaliar os documentos a serem transferidos para o arquivo permanente? Não. Proveniência não avalia nada, não tem avaliação. Aí, nesse caso, agrupar os documentos respeitando os assuntos em comum, independente do arquivo de origem? Também não. Tem que se levar em consideração a origem, porque a proveniência é um princípio que se baseia na origem da produção documental. Elaborar um novo quadro de arranjo para os documentos, uma vez que na idade permanente eles estão desvinculados do seu local de origem? Também é absurdo isso que está aqui. Nunca vão se desvincular do seu lugar de origem. Reunir documentos avulsos que não precisam manter quaisquer relação orgânica entre eles? De maneira nenhuma. Então só sobra a letra E como resposta. Reunir os documentos provenientes da administração de uma instituição, de uma pessoa física ou jurídica determinada, sem mesclá-los a outros fundos, respeitando a origem. Então a resposta para essa questão é a letra E. Petrobras 2011. Para Schellenberg, o arranjo é um processo de agrupamento dos documentos singulares em unidades significativas e o agrupamento em relação significativa de tais unidades entre si. A relação significativa que o autor se refere é o princípio da, como vimos anteriormente, organicidade, mais uma vez cobrada, só que aqui eles deram o nome do autor que dá essa definição. A relação que os documentos singulares têm entre si, em unidades significativas, e o agrupamento dessas unidades significativas, que são as séries que a gente chama, que vão compor o que a gente chama de fundo de arquivo. E isso a gente verifica no princípio da organicidade. Letra A como resposta para essa questão. Com isso, terminamos nosso tópico fazendo exercícios da Banca Sesgran Rio relativos a conceitos e princípios teóricos arquivísticos. Até o próximo encontro, pessoal!